Fala, animais! Hoje é dia de falar do quarto episódio de Minhas Aventuras com o Superman, Noite na Torre Evil. Mas antes de começar, os lembretes de sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e lembra de apertar o sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo. Lá no primeiro vídeo dessa sequência eu falei sobre o Professor Ivo, porque era citada a Amazotech, que é uma invenção do Ivo dos quadrinhos. Ele tem um androide chamado Amazo. E nesse episódio a gente tem o Doutor Ivo, que tá meio que fazendo as vezes do Lex Luthor, né? Que ele é um grande inventor, dono de empresa, tem uma torre dele. Mas nos quadrinhos o Ivo é bem diferente. Nos quadrinhos ele não é o Doutor Ivo, é o Professor Ivo, e foi criado pelo Gardner Fox e o Mike Secor em 1960. Ele é um dos mais tradicionais inimigos da Liga da Justiça, um cientista louco em vez de um industrial. Como eu disse, ele criou o Amazo e também criou um soro de mortalidade que deixou ele indestrutível também, só que foi deformando ele aos poucos. Aqui no episódio ele é dublado pelo ator Jake Green, que recentemente deu voz também ao Ed Brock e o Morbius lá no jogo da Marvel Midnight Suns. Logo no começo do episódio, Jimmy, Lois e Clark são chamados pelo Perry White, que manda que eles vão até a festa de lançamento do Ivo para fazer uma reportagem, e o Jimmy chama ele de chefe, que irrita muito ele, que logo fala, não me chame de chefe, que é um jargão comum das histórias de Superman. O Jimmy Olsen sempre irrita o Perry e nunca aprende e continua ele a chamar de chefe, e isso já foi visto mesmo fora dos quadrinhos, por exemplo, nos filmes do Christopher Reeve. Na festa, o trio de jornalistas encontra algumas pessoas importantes da cidade, como por exemplo um dos chefões da Galaxy Comunicações, que é uma empresa de entretenimento criada pelo Jack Kirby em 1970 e onde o Clark até chegou a trabalhar. Ele foi âncora de jornal na TV. Normalmente essa empresa é associada à Intergang, porque o Morgan Hedge, o presidente da Galaxy, era também o cabeça da Intergang nos quadrinhos. E a gente já teve muita citação, né? Já teve uma versão da Intergang no episódio anterior. Pode ser que a gente veja alguma coisa parecida. A gente vê também a Prefeita Fleming, que também existe nos quadrinhos, é uma personagem mais obscura, foi criada em 2010 pelo Nick Spencer e o brasileiro R.B. Silva. E ela apareceu em histórias mais do Jimmy Olsen. Ela trabalhava com o Jimmy para ajudar alguns alienígenas que estavam morando em Metrópolis. Outro político que aparece é o senador Sackett, que também existe nos quadrinhos. Ele foi tanto senador quanto depois também prefeito de Metrópolis. Ele foi criado em 1997 pelo Dan Hurgens e o Norman Frog e era um político corrupto. Ele estava no bolso do Lex Luthor. Falando no Lex, a gente tem aqui no episódio um tal Alex, que é o assessor do Ivo, e além do nome, ele tem uma aptidão científica que me leva a crer que ele seja de fato o Lex Luthor. Vale lembrar, né? Pouca gente lembra isso. O Lex é o diminutivo de Alexander, que é o nome de batismo dele. O Alex está sendo dublado aqui pelo Max Milton, que é um cara especializado em dublagem, tem mais de 300 créditos e muitos deles de produções da Marvel e da DC. Ele foi, por exemplo, o Superman e o Besouro Azul Teddy Cord em DC Super Hero Girls, o Fandral na série animada What If, e o Jimmy Olsen e o Parasita em Liga da Justiça Action. Na festa, o Ivo se surpreende pelo tamanho do Clark, falando que ele parece mais um jogador de futebol americano do que um jornalista, e um pouco mais tarde o Clark fala pra Lois que nunca se interessou por esportes quando estudava, o que contradiz uma versão bem famosa dos quadrinhos, que foi na reformulação dos anos 80 pelo John Byrne, que ele deixa de lado bastante o Clark atrapalhado, sendo só um disfarce do Superman, e faz um Clark bem sucedido a vida toda, que durante o tempo de estudo foi um astro do futebol americano. Nessa festa também é feita uma citação bem rápida da família Gazo, que é uma família mafiosa de Metrópolis, foi criada nos quadrinhos em 1999 pelo Jeff Loeb e o Tim Sale. Interessante que, embora atue em Metrópolis, essa família mafiosa foi introduzida na história Vitória Sombria, que é um HQ do Batman. A gente vê a Lois recebendo uma ligação do pai e não atendendo. Ela explica que eles mal se falam, que sempre teve uma relação complicada, cheia de segredos, mudanças e tal, e a gente que conhece os quadrinhos sabe que isso tá em quase todas as versões, e o motivo maior disso tudo é que, além do Sam Lane ser um pai muito ruim, ele era um militar e por isso ele guardava segredos, o que reforça
reforça a teoria que eu falei lá no primeiro vídeo de que aquele militar ao lado da Amanda Waller e do Slade Wilson é ele. A gente vê o Ivo usar uma armadura chamada Parasita.1, ele acaba entrando em luta com o Superman usando ela, e é uma armadura que absorve energia e os poderes do Superman. E ela remete tanto ao robô Amazo, que eu já falei 1000 vezes que ele criou nos quadrinhos, e que é um robô que consegue simular os poderes dos inimigos, mas o Parasita também é um nome bem comum nas histórias de Superman. Tiveram já 5 parasitas nos quadrinhos e sempre é um vilão que absorve qualquer tipo de energia, às vezes também memórias tal, e poderes de todo mundo. O primeiro Parasita foi criado pelo Jim Shooter e o Al Plastino em 1966, e foi uma escolha interessante aqui da série isso, porque realmente mistura bem o conceito do Amazo com o Parasita. Vale lembrar que o Parasita normalmente é um cara com poderes, mas que tem esse tom rosado que a armadura também tem no episódio. A armadura em si parece uma mistura de Evangelho com o Diamante do Ben 10, não lembra muito mesmo o Parasita dos quadrinhos. E no fim do episódio a Lois já chega à conclusão que o Clark é o Superman, o que é praticamente um recorde, né? Tirando o Homem de Aço, que é um filme que ela descobre quem é o Superman antes dela conhecer o Clark e desistir um Superman. Aqui deve ser a versão mais rápida ela chegar a essa conclusão, porque a tradição é que ou ela demore muitos anos, ou o que é mais comum ainda é que ela nunca descubra e que o Clark acabe contando para ela. Mais uma vez um episódio divertido, com uma ação rápida, mas eficiente, e mais uma vez afirma que aqui superpoderes vão ser raros, né? Parece que toda a ameaça é tecnológica na série. Bom, ficamos por aqui, lembrando novamente para se inscrever no canal, apertar o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e deixar também o seu like. Até o próximo vídeo.